Boa noite a todos, boa noite, evangelizandos da Sala 3, da evangelização de Irmã Sheila, do Grupo Espírita Dr. Erma. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos um pouco sobre Jesus, um pouco sobre os ensinamentos que Ele nos deixou. E para isso vamos iniciar a nossa conversinha com a nossa prece, tá? Então, todos nós, fechando os nossos olhinhos, vibrando com o bem, com a espiritualidade benfeitora, pedindo a Jesus que essa aulinha traga para nós frutos positivos e que a gente entenda os ensinamentos que nosso Cristo nos deixou, né? Então, vamos orar. Jesus, nosso amigo maior da espiritualidade, Dr. Erma querido, estamos aqui mais uma vez reunidos em rede para estudarmos um pouquinho mais do Evangelho, sobre as histórias, os ensinamentos que o nosso Cristo deixou e que são tão atuais, tão verdadeiros, né, até hoje. Então, pedimos uma espiritualidade amiga que nos abençoe e proteja, abrindo os nossos canais de entendimento para que possamos, então, absorver todos esses ensinamentos da melhor forma possível e multiplicar também tudo que a gente aprende aqui na casa do Dr. Erma, com as aulinhas de evangelização, com as historinhas, que a gente possa entender e multiplicar também tudo que a gente aprende. Muito obrigada por tudo. Que permita dar por iniciada a aulinha de evangelização da noite de quinta-feira do Grupo Dr. Erma. Obrigada, graças a Deus, que assim seja. Nós vamos estudar um livrinho chamado Jesus no Lar, por orientação da casa, né, orientação da direção tanto material quanto espiritual. A leitura vai ser desse livrinho. E a gente não pode deixar de ler o nosso Evangelho. Como eu sou a primeira a ler esse livrinho, eu vou iniciar, né, na lição 1. O livrinho chama Jesus no Lar, e aí a gente pode escolher o Evangelho. Como eu vou estar iniciando o livrinho, eu também gostaria de ler o Evangelho falando sobre o prefácio do Evangelho. É uma leitura que sempre a direção da casa nos orienta a fazer, a estar lendo sempre, e toda vez que a gente lê é um novo ensinamento. Então, nós vamos aqui no nosso Evangelho ler o prefácio do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Toda vez que a gente lê é um novo entendimento, né? Então, vamos ver o que o Espírito de Verdade falou para nós no prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por todas as superfícies da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizeis do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. O livrinho, como eu estava falando, que a gente vai iniciar hoje, todas as aulinhas de evangelização serão pautadas nesse livro. Ele se chama Jesus no Lar. Ele foi escrito por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Na introdução logo, ele tem
orientação, né, de Emmanuel. Isso foi de 3 de outubro de 1949. E a gente percebe que mesmo sendo em 1949, como todas as lições são tão atuais, tão pertinentes, né, tão verdadeiras para nós. A minha lição é logo a primeira, o culto cristão no lar. E aí a titia vai ler e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do culto cristão no lar, né? Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos de pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que se deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, afirmou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira a seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não está lá ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então a gente verifica que Jesus falava aqui a Simão Pedro. Ele estava abrigado na casa de Simão, uma casa onde Simão também tinha os parentes, recebia as pessoas necessitadas, onde se ouvia as pregações do mestre,
próprio Simão também falava, mas Jesus percebeu que em algum momento as conversações não eram tão saudáveis, tão boas. E Jesus propôs a Pedro, por que não fazermos do nosso lar também um canal de luz, um canal de bênção, né? E Jesus propôs que se fizesse ali, então, a leitura do Evangelho, falando sobre as coisas de Deus, sobre as promessas, né, de Deus, sobre as coisas que a gente deve fazer e ser. E ele deixou claro aqui pra gente o seguinte: a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer transformar o mundo, mas a gente deve começar pelo nosso próprio lar. Como tem até uma musiquinha que fala, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Então, a gente não pode deixar nossos filhos ou os nossos pais perdidos no lar, sem às vezes se falar, sem às vezes um cumprimentar o outro, ou zangado, aborrecido com o outro, ou falando só besteira, futilidade, falando da vida de um coleguinha, ou falando coisas de mau humor, ficando de mau humor, triste, chateado, e deixar que isso faça morada no nosso lar. Ao contrário, o que Jesus propôs aqui a Pedro é que a gente tirasse um momento do dia para falarmos das coisas de Deus, para conversarmos sobre as coisas de Deus, e com isso, a gente trocando ideia um com o outro, a gente vai edificando o nosso lar, a gente vai purificando o nosso ambiente, não é verdade? Então, por isso a importância, a gente frequenta o grupo de oração, está sempre lá na casa do Dr. Erma, mas isso não tira o nosso compromisso de também fazermos a leitura do Evangelho no lar, para que o nosso ambiente familiar também seja edificado, seja protegido e seja também um ambiente de palavras saudáveis, né? É isso que Jesus propôs a Pedro e que a gente tenta fazer com assiduidade até hoje. É até um hábito nos lares espíritas, essa reunião, né? Para falarmos acerca do Evangelho de Jesus. Então, a lição de hoje foi muito importante para a gente começar, quem ainda não faz o Evangelho no lar, começar a amadurecer essa ideia, conversar com o nosso papai e nossa mamãe, para que a gente comece, às vezes, com uma simples leitura, não precisa várias obras, vários livros. Um dia da semana, se reunir os pais, os filhos, pega o Evangelho. Aqui em casa a gente pega o Evangelho, abre numa casa, numa página qualquer. Então a gente abre o Evangelho, faz uma prece, pede a Jesus para nos orientar, mandar a melhor página possível, de acordo com a nossa necessidade daquele momento. Abre o Evangelho, faz a nossa prece, abre o Evangelho, conversa sobre tudo que foi lido ali, as reflexões, cada um dá uma opinião, como que acha, como que interpreta. E aí depois a gente faz uma prece final. Com isso a gente tem um compromisso de uma reunião familiar, a gente está sempre se encontrando uma vez por semana, né? Para ler e estudar as coisas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e principalmente colocar em prática, né? Um familiar ajudando o outro, o irmão ajudando o outro, o pai ajudando a mãe, e assim formando uma vida familiar em comunhão, né? Em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, não é verdade? Então, esse é o nosso estudo, a nossa lição de hoje. Eu espero que tenham gostado. Quem tiver esse livrinho Jesus no Lar também pode aproveitar e fazer a leitura dele no culto do lar. Seria muito importante, muito bacana. E depois vocês me contem como que foi essa experiência, tá? Do culto no lar. Então, a titia agora se despede, agradecendo a Jesus a oportunidade da tarefa. Um beijo, fiquem com Deus. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amado, bendito, Dr. Erma querido, Irmã Sheila, mentora da nossa evangelização aqui na casa do Dr. Erma. Estivemos aqui neste momento reunidos em rede, com um só objetivo, um só pensamento, estudarmos um pouco mais os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade maior que vem nos trazer os esclarecimentos necessários, né, para o nosso entendimento.
Estamos agradecidos por estes momentos, juntos aqui. Pedimos o fortalecimento para que terminemos essa semana na paz de Jesus e principalmente que sejamos fortalecidos para colocar em prática tudo o que aprendemos. Sendo assim, rogo bênçãos do céu aos lares que estão nos assistindo agora ou que ainda nos assistirão. Também bênçãos para todos os necessitados deste momento, que possam ser amparados e socorridos. Muito obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus.